Então, vamos lá, doutor Viterbo, tudo seu. Falar Então, um pouquinho da história, um pouquinho das variações anatômicas, né, associada isso, ali isso, à nefrectomia, correto? isso aí, correto. Então, começando, meu nome é Rafael Viterbo, sou urologista formado na UERJ, atualmente sou o fellow de Uronco, né, da UERJ também. E coube a mim falar, a gente começar, né, iniciar essa parte de desmiuçar um pouquinho sobre a nefrectomia, né? Hoje eu vou falar mais sobre a parte histórica, um pouco da anatomia e focar um pouquinho mais nas variações anatômicas que é bem interessante e é um tipo de conhecimento que é muito útil para a gente nas cirurgias, nas nefrectomias, principalmente as laparoscópicas, ah, porque isso aí pode ser motivo de um pesadelo, né? Durante a cirurgia, e você ter noção disso pode acabar te ajudando bastante a resolver as questões, né? Então, primeiro falando um pouquinho sobre história, né? A primeira nefrectomia eletiva, né, planejada, foi em 1869, né? Boa parte desse início da história vai ser pela Alemanha, né? A primeira paciente foi uma paciente feminina de 46 anos, foi feita com lobotomia. A perda estimada de sangue que estava lá no artigo foi só de 50 ml, não sei. E o tempo de cirurgia é muito rápido também, né? Em 40 minutos. Só que aí, óbvio, o paciente acabou ficando mais tempo internado, só teve alta quase um mês depois. Teve algumas complicações clínicas aí com pneumonia e erisipela. E em 1869 foi a primeira nefrectomia eletiva, né? Porque anteriormente, tem alguns relatos de pessoal operando grandes cistos de ovário que na peça cirúrgica tinha um rim. Então essa aí foi a primeira vez que o objetivo era de fato tirar o rim, né? Então, quase pouco menos de 10 anos depois, a gente teve a primeira nefrectomia para câncer, que também foi feita na Alemanha. O Karl, esse aqui da direita, que também foi a mesma pessoa que fez a primeira colecistectomia, né, que foi inclusive feita depois da Nefrec. E em 1887, ou seja, quase mais de 10 anos depois, foi feita a nefrectomia parcial por conta de um angiomiosarcoma, também na Alemanha, né? Mas o conceito que a gente tem de nefrectomia parcial, ele surgiu, na verdade, só em 1950, né? Foi um americano que aí ele foi o autor dessa frase aqui, né? Que em certas circunstâncias, pelo bem do paciente, a gente não deve indicar uma nefrectomia, mesmo que seja por uma lesão maligna, né? E ele fala isso basicamente porque às vezes você fazia uma nefrectomia total no paciente com rim único, um paciente com outro rim excluso, ou enfim, que tinha uma função ruim, o paciente acabava morrendo por uremia, né? Por conta de insuficiência renal. E aqui um pouquinho mais para baixo, ele vai um pouquinho além, né? Ele bota aqui a, que até tipo, o procedimento poderia se justificar caso o outro rim fosse normal. Ou seja, ele já começa a pensar aí que, às vezes, fazer uma cirurgia poupadora de néfron talvez não seja apenas para aquele paciente que tenha uma função renal limítrofe, seja rim único. Às vezes, quando a lesão não é muito avançada, quando a lesão ali é mais superficial, mais exofítica, seria possível também você fazer uma nefrectomia parcial com bom controle oncológico. Em 1963, foi criado o padrão do que é uma nefrectomia radical, né? Virou o padrão ouro de tratamento, que é a nefrectomia radical, né? Pegando a gerota também, tirar a adrenal e fazer a linfadenectomia, né? Uma cirurgia tanto por lombotomia ou subcostal. Então, aqui, ó, a gente já passou 37 anos, né, da cirurgia, dessa cirurgia aberta, e só em 1990 que veio a primeira nefrectomia vídeo laparoscópico, foi pelo americano Ralph Kleiman. E aí isso começou. Melhor dor no pós-operatório, menor tempo de recuperação.
E o primeiro paciente foi um paciente de 85 anos. Eles fizeram um acesso transperitoneal, né? Um rim bem grande, um rim de quase 200 gramas, e ele era retirado com um morcelador, né? Botava dentro de um bag, morcelava aquele rim. Uma cirurgia que demorou 7 horas, né? Mas o paciente teve alta em menos de uma semana, em contraste aí aquelas primeiras nefrectomias abertas que foram feitas. Em 1992, foi criada essa técnica por videolaparoscopia. Esse aqui é o indiano Devendra Gal, que criou justamente o balão para criar o acesso do reto peritônio, para fazer a nefrectomia por reto peritoneal. Em 93, veio a primeira nefrectomia videolaparoscópica, que aí o pessoal usava essa pinça de argônio, né, para fazer hemostasia, o tourniquet para diminuir o sangramento, enfim, é algo parecido com o que a gente usa com os bulldogs, né, a questão da isquemia do rim, e uma cirurgia que demorou 6 horas também de cirurgia, né, bastante. Em 1995 surgiu a técnica Hand Assisted, né, isso aí a laparoscopia, você não ter tão bem a questão apesar de você ter tato, né? Você não tem tão bem a questão do tato, você conseguir controlar ali melhor os sangramentos com a mão mesmo, né? Então o pessoal fazia uma incisão maior, colocava a mão e aí conseguia manipular o rim, comprimir o ílo para ter um melhor controle da, da cirurgia, né? E o pneumo sleeve, que é um portal para a mão, né? Na verdade, ele surgiu em 1997, né? 2 anos depois que a técnica Hand Assisted foi criada. E pouco tempo depois, a gente teve a primeira nefrectomia robótica, né? E 4 anos depois da primeira nefrectomia robótica veio a nefrectomia parcial, a robótica, que já é muito semelhante ao que é feito hoje, né? A gente vê que vários hemolocks, fios passados ali segurando no córtex renal, então já é bem semelhante o que é feito hoje. E saber de toda essa história é interessante justamente porque a gente já pega tudo isso desenvolvido, né? Então a gente acha que sempre foi assim, mas teve um longo caminho e teve um avanço muito grande nesses últimos 20 anos, 30 anos. Do ponto de vista anatômico, o rim é um órgão retroperitoneal, né? Ali como referência, ele fica entre a vértebra T12 e a L3, e o direito vai ficar um pouquinho mais abaixo por conta do fígado. Tem um comprimento médio de 10 centímetros, uma largura média de 5 a 7 centímetros. Tem a gordura perirenal e a fáscia perirenal, né? Anteriormente chamada de gerota, posteriormente é a face de Zuckerkand. O pessoal acreditava que essas duas estruturas eram coisas separadas, né? Mas na verdade a gente foi vendo que é tudo uma coisa só. Eles vão se fundir depois, mas fica aí o diferencial da nomenclatura. Toda a vascularização renal ela vem pelo hilo, né, junto com a pelve. Então, geralmente, a ordem é veia, artéria e a pelve. E no momento que ela entra no hilo, ela começa a se ramificar, né, para as várias porções do rim. Então, a gente tem uma vascularização, um ramo que vai para a parte superior, um ramo que vai para a parte antero-superior, antero-inferior, inferior, e um ramo que vai para a parte posterior. Isso é interessante saber porque elas não fazem muita anastomose lá dentro. Então a gente, isso vai tanto para o bem quanto para o mal, né? De vez em quando, se às vezes a parte inferior pode vir de uma renal acessória, né? De uma artéria polar acessória, às vezes você acaba ligando aquilo ali sem querer e pode comprometer o resultado da cirurgia por conta disso. Na, Sendo que todos esses ramos anteriores quanto os posteriores, eles vão chegando perto, né, um do outro ali, mais na parte posterior do rim. Então, a gente tem a linha vascular, que é a linha vascular de Brodel,
que ele fica a mais ou menos 20 graus ali do que seria a linha posterior, né? Um pouquinho mais posterior do que seria a linha média do rim. A gente usa isso como referência para a nefrolitotomia anatrófica, apesar de na maioria das vezes a gente não acertar, né, exatamente onde fica esse ponto de referência. Do lado direito, né, isso aqui a gente pode ir lembrando dos passos da cirurgia. Superiormente, no limite superior do rim direito, a gente tem a adrenal direita, né, um pouquinho mais medial, um pouquinho superior. O lobo direito do fígado ele cai geralmente por cima do rim, então é por isso que a gente usa a pinça acessória para levantar esse lobo direito do fígado. A segunda porção do duodeno, que ela geralmente está passando bem em cima do hilo renal, né? Então, a gente conseguir abaixar o duodeno sem lesar ele, né, de forma gentil, sem lesar ele, e também sem tracionar muito, justamente para não correr risco de ter alguma lesão ali do hilo, e o cólon direito, né, que é o primeiro passo da cirurgia, que a gente tem que reabater o cólon direito. Medialmente, limite medial, e a própria via cava, e posteriormente opções que também é um referencial anatômico quando a gente está fazendo a cirurgia, né? Quando a gente está dissecando toda aquela porção posterior, procurando o ureter, procurando a gonadal, dissecando a porção posterior do rim, o nosso foco é deixar aquele psoas ali limpinho. E o rim esquerdo, ele já vai ter uma relação ali mais próxima com o baço, né? Com a adrenal esquerda, o cólon à esquerda também, o estômago e talvez uma das coisas mais importantes é a cauda do pâncreas, né? Que ele vai ter ali uma coloração dourada, também amarelo meio dourado. Às vezes o paciente um pouquinho mais gordo, você acaba abaixando aquilo ali sem prestar muita atenção, você pode fazer uma lesão ali na cauda do pâncreas, às vezes gerar uma fístula pancreática, então isso aí pode dar um pouco de trabalho no pós-operatório. Então, essa dissecção inicial, a gente tem que ter em mente esses órgãos que fazem contato íntimo, né, com o rim. E a gente tem que também ter, isso é só uma questão mais anatômica, mas é importante, né? Os dois rins, eles não estão, eles estão um pouquinho inclinados, né? A parte superior dele está um pouquinho inclinado para posterior, né? Faz um ângulozinho de 30 a 45 graus. Isso aí eu lembro que quando a gente está olhando, está fazendo um ultrassom ali do rim, para a gente pegar o eixo direitinho, a gente tem que fazer essa angulação. A anatomia do renal é isso, geralmente de anterior para posterior a gente vê a veia, a artéria e mais posteriormente a pelve, né? A artéria renal, ela tem a origem na aorta por volta de L1, L2. Cadê meu mouse? Aqui. A veia esquerda, óbvio, vai ser mais a veia renal esquerda vai ser mais longa do que a direita, né? Vai ter 4 a 6 centímetros e geralmente ele passa atrás da veia cava, e a veia direita ela vai ser mais curta, né? Quando a gente vai para as veias, né? Vou até voltar aqui a imagem, né? Para a gente ter esse referencial. Aí já inverte, né? A veia direita, a veia renal direita, por estar mais próximo da cava, vai ser uma veia mais grossinha e mais curta, né? E a veia esquerda vai ser mais longa e ela vai passar embaixo da artéria mesentérica inferior. Isso às vezes tem uma relevância ali na nossa cirurgia, porque isso aqui pode gerar a síndrome de quebra-nozes. Então, vai diminuir o retorno do sangue pela veia renal e vai acabar dilatando um pouco as veias perirenais, né? A circulação colateral. E aí que a gente já começa a ter já começa a introduzir um pouquinho das variações, né? A veia adrenal direita, desculpa, a veia adrenal esquerda, como ela está mais longe da cava, ela geralmente drena para a veia renal direita, desculpa, veia renal esquerda, né? Às vezes, inclusive, ela se junta aqui com a veia hemiásmos. Da mesma forma que a veia gonadal esquerda também está mais distante da veia cava, ela também drena para a veia
para a veia renal, né? Dando um ângulo mais reto. Isso tem implicação, inclusive, onde que ela cruza no ureter, né? Como a veia renal, a veia gonadal direita, ela está mais próxima ali da cava, ela vai drenar para a cava, né? Então ela acaba cruzando o ureter um pouquinho mais para baixo, né? Um pouquinho mais caudal. Já a veia gonadal esquerda, ela drena um pouquinho mais, ela passa pelo ureter um pouquinho mais cranial, né? Então aqui, ó, síndrome de quebranoses, a veia renal direita, isso, a veia renal direita está mais próximo da cava, né? Então ela geralmente vai drenar para ver a cava em 90% das vezes, e para veia renal direita, ainda assim pode drenar para veia renal direita, né, de 4 a 10%. A esquerda geralmente vai drenar para veia renal esquerda. Isso daqui, das veias lombares, é algo super interessante, né? A gente sempre, volta e meia, a gente acaba atribuindo algum sangramento, né, durante a cirurgia a uma veia lombar que, porventura, a gente não viu, né? Mas as veias lombares, elas são análogas às veias intercostais. E elas acabam drenando ali para veias lombares ascendentes, que, que geralmente, principalmente do lado esquerdo, né, ela acaba indo para a veia renal. E às vezes, numa tração ali, você acaba rompendo a, a, a lombar ascendente. Às vezes, na dissecção ali daquele plano posterior, você pode acabar pegando uma veia lombar. Isso é um sangramento chato de resolver, difícil de resolver, até porque ela geralmente se insere posteriormente na veia renal, né? Então, é uma região que você não consegue ver muito bem. Então, aqui, ó, drena para a veia cava e do lado esquerdo, geralmente drena para a veia renal. Então, aqui, ó, mais uma vez, um esquema anatômico, né? Aqui são as veias inguinais, as veias ilíacas, né? Comuns, saindo uma de cada lado, essa veia lombar ascendente, outra veia lombar ascendente, e cada raminho desse aqui seria uma veia lombar, né? Aqui, a adrenal, a adrenal esquerda, que vai drenar para a veia renal esquerda, às vezes se juntando aqui com uma veia hemiásicos, a veia gonadal, drenando a esquerda, drenando também para a veia renal e passando mais, cruzando o ureter mais superior, mais cranialmente. A veia renal à esquerda também mais longa, passando embaixo da artéria mesentérica inferior. E, de novo, aqui pode fazer a síndrome de quebra-nozes e deixar todos esses vasos aqui mais calibrosos, né? Aqui a veia adrenal direita drenando direto para a cava e a veia gonadal direita drenando direto para a veia cava. Aqui um outro esquema aqui de uma dissecção de cadáver. Então aqui de novo a veia gonadal esquerda indo direto para a veia renal. Aqui a veia direita, veia gonadal direita indo direto para a cava. Então, aqui ele faz um ângulo mais agudo, né? Que quando ele bate aqui na veia renal à esquerda, ele vem no ângulo reto, né? Então, a pressão não, é mais difícil de drenar. A pressão na veia gonadal esquerda é um pouquinho mais alta. E aqui a gente já começa a falar propriamente das variações, né? E algo muito interessante no rim, por conta da sua embriologia, né, dele surgir na pelve e ascendendo para a relação para a região lombar, o fato dele ser um órgão bilateral e ter essa relação tanto com os dois grandes vasos do nosso corpo, ele tem variação em todas as partes, né? Tudo no rim pode ter variação e tem uma taxa de variação significativa, né? Então, eu falei antes que a organização do hilo geralmente é veia, artéria e pelve. Esse daqui foi uma meta-análise. Você vê que ele acaba focando mais em séries indianas, né? Mas essa aqui é a brasileira, né? Então, a veia, artéria e pelve, né, que é a
a sequência normal, presente em 83% das vezes. Agora, tem séries indianas que, na verdade, essa frequência é bem baixa, né? Então, esse aqui de 2011, 19% das vezes só que tinha essa sequência exata, né? A outra aqui com 45, 32, todas abaixo de 50%. Então, a gente pode ter tanto artéria na frente da veia, a gente pode ter uma veia, duas artérias, ah, uma artéria acessória e depois vem para o hilo ali a sequência normal. Então, você pode esperar qualquer coisa, né, quando você está fazendo uma nefrectomia. Então, eventualmente, você vai encontrar primeiro a artéria antes de encontrar a veia, coisa que já aconteceu comigo, inclusive. E aí você dá graças a Deus, né, que aí as coisas ficam bem mais fáceis. Se aqui essas variações com relação à veia renal, né? Então você pode ter múltiplas veias renais, e isso geralmente é mais comum à direita, né? Justamente quando você está mais próximo ali da cava, é mais fácil de você ter ramos que drenam pontos específicos do rim que vão direto para a cava, né? Então 16% das vezes você pode ter uma veia renal acessória que nem está aqui nesse esquema. A direita é bem mais raro, né? Só 2%. Você pode ter uma veia renal retroaórtica, né? Então, ao invés de... Isso aí é só esquerda, né? Óbvio. Porque geralmente a veia renal esquerda ela passa abaixo da artéria mesentérica inferior. Às vezes ela pode passar por trás da cava, desculpa, da aorta. Uma veia renal circoaórtica é uma veia renal que ela abraça a aorta, né? Vem tanto um ramo posterior, retroaórtico, quanto um ramo que passa ali na frente da aorta, abaixo da mesentérica inferior, que provavelmente vai se ligar também ali no final para gerar uma veia renal única. E a frequência disso você vê que a frequência, na maioria dos trabalhos, é de 3,5%, só que algumas séries de trabalhos que pegou só em cadáver, ele mostrou uma frequência bem maior, uma frequência de 7%. Isso levanta a hipótese, né, de que quando a gente está estudando um caso de nefrectomia na tomografia, de vez em quando a gente pega umas variações dessa e a gente não sabe porque acha que é um linfonodo, né? A gente basicamente só procura aquilo que a gente sabe que existe. Então, se a gente não sabe que um tipo de variação dessa existe, a gente nunca vai procurar. A conexão da via hemiásicos com a veia renal esquerda, que é essa foto daqui. Então, e ela drena posteriormente, né? Então, torna os sangramentos que podem vir dessa variação muito mais difíceis de controlar. E isso acontece em quase 10% dos casos. A fenestração da veia renal, que é uma veia renal que ela também se divide em duas e depois acaba se juntando de novo. No próximo slide vai ter um esquema dele. E a veia renal também vai acabar tendo mais variações em relação a tributárias das vias lombares, né? Sempre puder estar mais próximo da cava, geralmente tende a ir para a cava. Quando está mais longe, tende a ir para a veia renal. Então, você dissecar a veia renal do lado esquerdo, geralmente é um pouquinho mais complicado. Essa aqui é uma fenestração da veia renal. Então, você vê que ela dá ela bifurca e depois ela se junta, né? Então, às vezes ela se junta completamente, né? Às vezes ela gera um outro caminho, né? Uma veia renal acessória. A gente vai agora para variações das artérias. Então, a artéria renal acessória é algo relativamente comum até, né? Você ter uma artéria renal acessória acontece em 20 a 30%. Quando a gente fala de mais duas ou três artérias, aí a frequência já fica bem menor. Mas eventualmente pode acontecer. Eu lembro de uma nefrectomia parcial robótica que a gente teve no ano passado, que encontramos três artérias renais, né, para fazer.
nessa paciente. A gente ia dissecando o hilo e ia aparecendo cada vez mais vaso, né? E tinha mais de uma veia também. E aí a gente começa isso aqui tem implicação, né, na nossa cirurgia, porque se a gente faz uma dissecção meio que de qualquer jeito, né, ao longo ali do ureter, eventualmente a gente vai acabar lesando uma artéria acessória dela, que nem sempre vai vir tão de cima, né? Então, de vez em quando, essa artéria acessória ela pode vir aqui uma altura mais de L3, de L4, às vezes vem até um ramo da ilíaca. Então, tudo isso pode acontecer. Ah, isso aí também se justifica pela ascensão do rim na embriologia, é um vaso que não se desfez, o que geralmente acontece, né? Também pode existir aquelas artérias acessórias que vão incluí-lo direto, né? Então, aí fica pelo menos concentrado ali na região onde a gente já está atento para a dissecção. E todas essas artérias a mais, nessas artérias acessórias, elas são endoanárquicas, ou seja, lá dentro do parênquima elas não vão se anastomosar. Então, se você por acaso está querendo ali fazer uma nefrectomia parcial, e você por acaso lesou um ramo, uma artéria renal, uma artéria polar, às vezes você comprometeu toda a circulação do polo inferior do rim. Pode ter comprometido a circulação da porção proximal do ureter, da pelve renal. Então, isso pode comprometer muito, né? Uma nefrectomia parcial pode virar uma nefrectomia radical por conta disso. A ramificação precoce, né? Quando o vaso ele se divide muito próximo, né, da aorta ou ou da cava. Ela acontece 15% das vezes. Isso também todo mundo já pegou em uma cirurgia que a gente vai dissecando ali quase juntinho ali da cava e mesmo assim tem dois vasos. E é isso. Geralmente essas artérias acessórias elas podem vir tanto da aorta, né? Aqui a nível de L2, às vezes vem da ilíaca, às vezes é só uma ramificação, é só uma divisão precoce. Até às vezes gonadais também, elas podem ter variação. Então, uma série de trabalhos que visou essas variações em cadáveres mostrou uma duplicação em 21%, né? E geralmente é a esquerda, principalmente em homens. Ah, já mostrou a veia gonadal direita também drenando para a veia renal. Essa questão da duplicidade da gonadal eu achei interessante porque a gente não dá muita atenção a isso, mas durante a primeira parte da cirurgia, ali, uma das primeiras, que é a dissecção do ureter, de vez em quando a gente acaba encontrando, né? E a gente fica meio perdido, tipo, putz, encontrou um vaso aqui, será que é gonadal? Será que não é? Será que é ureter? A gente acaba encontrando o ureter, depois a gente acaba encontrando outra gonadal, fica um pouco confuso, no final das contas, se for uma radical, você acaba ligando tudo. Mas e é isso, você só procura aquilo que você sabe que existe, né? E a duplicidade ela pode acontecer em 20% das vezes, né? Um número significativo. O próprio rim, o próprio rim ele já pode ter um monte de defeito com relação à rotação, à ascensão dele, né? Tem um rim ferradura, a gente fez ano passado também uma nefrectomia, aí foi aberta, num paciente com rim ferradura e tinha uma quantidade enorme de variações anatômicas de vasos, né, que saíam das ilíacas em direção ao rim. Então, torna uma cirurgia bem mais complicada. E, geralmente, quando tem uma alteração dessa, vai ter outras alterações associadas. O próprio ureter pode ser duplo, né, a própria pelve pode ser dupla também, o ureter ele pode estar implantado mais alto. E aqui falando só para terminar um pouquinho das adrenais, né, que é algo que está intimamente em contato ali com o rim, a gente não pode falar de nefrectomia sem falar também da adrenal, né? A adrenal, ela geralmente é, ela é irrigada por três grupos arteriais, né? Tem o grupo superior que sai ramos ali da artéria fênica inferior,
os ramos médios que vêm da aorta e os ramos inferiores que vêm da artéria renal. Aí a gente já começa a ter alguma influência na nossa nefrectomia. E a veia adrenal, ela tem um pouco menos de variação em relação à artéria, né? Isso, a artéria pode ter de 4 a 11 ramos. Então é coisa pra caramba. A veia não, a veia geralmente tem menos, geralmente você tem só aquela, você vai encontrar só aquela veia renal que a esquerda vai drenar ali para a veia renal e a direita que vai drenar ali para a veia cava, mas isso também, saber desse detalhe anatômico também é interessante, porque como ele está à direita muito próximo ali da cava, às vezes você faz uma tração muito forte no polo superior do rim, acaba levando um pouquinho a adrenal, ou na própria adrenal mesmo, você acaba rompendo esse vaso e tendo um sangramento, né, significativo, pode acabar também com a cirurgia. E mesmo assim pode ter duplicidade, né? Duplicidade esquerda um pouquinho mais comum, 13%, a direita bem mais raro de acontecer. De novo, respeitando ali aquela questão que geralmente as alterações anatômicas elas estão. É isso. Então é isso. Essas aqui foram um pouquinho algumas das referências que eu usei para o trabalho.